Olá, amigos do Mundo Áfia! Começamos o Notícias número 114 para deixar você super informado sobre tudo o que aconteceu no final de semana do futebol. Nesta semana, a Áfia TV faz um retrô do evento da Catalunha. Teremos o karaokê e o Bola de Ouro. Você não pode perder. Vamos agora às manchetes. Brasil brasileiro traz a 26ª rodada do Brasileirão, que tem Palmeiras mais líder do que nunca, o majestoso em São Paulo, Colorado subindo e Fluminense com cano iluminado. A Áfia na Europa conta que PSG ganhou com gol de Neymar, que o trio Tradição venceu de novo na terrinha, que na Espanha o Real Madrid venceu de virada e continua com 100%, e na Itália tríplice liderança, com Napoli, Atalanta e Milan. Às 5 da bola, ex-jogador Thiago Motta começa a carreira de treinador no Bolonha da Itália. Barça prepara mega ação judicial para interpelar Atlético de Madrid sobre o atleta Griezmann. Inter de Porto Alegre renova com o projeto de Mano Menezes até 2023. Semana de decisão na Copa do Brasil. Paulistas e cariocas se enfrentam rumo à decisão do torneio mais bem pago do Brasil. Série B tem vitória do Grêmio de Renato Gaúcho contra o Vasco de Jorginho. E para fechar o programa, rumo a Pernambuco, vamos mostrar a praia de Porto de Galinhas, uma das mais lindas do litoral nordestino. Brasil brasileiro conta para você tudo sobre a 26ª rodada do Brasileirão. O líder Palmeiras não titubeou e venceu o Juventude por 2-1 em casa. Já o Flamengo tropeçou no Goiás com o time reserva, empatou por 1-1 e deixou o Palmeiras aumentar a sua gordura rumo ao título, o único que o Abel Ferreira ainda não tem. Tivemos também o majestoso em São Paulo, Corinthians e São Paulo fizeram um jogaço. São Paulo com o time misto, Corinthians também, mas no segundo tempo foi um bombardeio alvinegro e o São Paulo do Rogério Ceni agradeceu ter saído de casa do Morumbi com um empate. O Fluminense venceu Fortaleza por 2-1 no Maracanã com 2 gols do Cano, que segue artilheiro da competição. E o Inter de Porto Alegre, do Mano Menezes, venceu também o Cuiabá por 1-0 e está entre os 4 primeiros. Vamos agora mostrar para você a tabela do Brasileirão depois da 26ª rodada. O Palmeiras lidera com 54 pontos, seguido pelo Inter de Porto Alegre com 46, o Flamengo em terceiro com 45, Fluminense em quarto com o mesmo número, 45 pontos. Na zona da degola, mais uma semana de Juventude, carregando a lanterna com 18 pontos. O Atlético Goianiense vem na 19ª posição com 22, o Avaí na 18ª com 25 e o Cuiabá entrou no Z4 com 26 pontos. Agora é a hora que você mais espera, a hora da rede balançar, os gols do Brasileirão.
máfia na Europa conta para você tudo o que aconteceu neste final de semana no velho continente. Começando pela terrinha Portugal, trio tradição venceu de novo. O Benfica saiu de casa e ganhou do Famalicão por 1-0. O Sporting recebeu em Alvalade, o Portimonense venceu por 4-0 e o Porto venceu o Chaves por 3-0. O campeonato português está super embolado e a tabela está assim. O Benfica lidera com 18 pontos. Em segundo lugar vem o Braga com 16, o Braga que venceu ontem novamente. O Porto vem em terceiro com 15 pontos e o Portimonense, mesmo com a derrota frente ao Leão de Alvalade, se encontra na quarta posição com 12 pontos. Falar agora do campeonato espanhol e o Real Madrid tomou um susto contra o Mallorca, mas virou os seus domínios por 4-1 com gols de Vinícius Júnior e Rodrigo. Brasileirinhos sempre cutucando e o Real 100%. Barcelona saiu de casa para enfrentar o Cádiz. O Atlético goleou também por 4-1. Vamos à tabela de La Liga. Real Madrid, líder 100% com 15 pontos. Em segundo lugar, o Barcelona com 13 pontos. Em terceiro, o Betis com 12 pontos. Em quarto, o Villarreal com 10 pontos. E agora é a vez do Calcio italiano. Tríplice liderança. O Napoli pelo critério em primeiro, o Milan e o Atalanta. Os três ontem jogaram, Milan e Napoli venceram e o Atalanta perdeu a chance de ficar na liderança isolada. O campeonato italiano está muito bom. O Milan ontem venceu por 2-1 com o Rafael Leão sendo expulso. Tentou dar outra bicicleta, bateu na cabeça do oponente e o árbitro expulsou o portuguesinho que só não está fazendo chover no campeonato italiano. Vamos à tabela do Calcio. O Napoli lidera com 14 pontos. Em segundo lugar, o Atalanta também com 14. Em terceiro, o Milan com 14 pontos. E em quarto lugar, a Udinese com 13 pontos. E para fechar o giro na Europa, vamos de campeonato francês. Neymar impossível, fez um golaço, Messi meteu para ele arrumou com a direita e bateu com a esquerda. PSG venceu por 1-0, o jogo foi difícil e continua na liderança. O Olympique venceu em casa e o Mônaco venceu também. A tabela do campeonato francês ficou assim. Paris Saint-Germain tem 19 pontos em primeiro lugar. O Olympique com os mesmos 19 pontos em segundo lugar por critérios. Em terceiro lugar, o Lens com 17. Em quarto lugar, o Lorient com 16 pontos. Às 5 da bola, vou contar para você as quentinhas do futebol. Thiago Motta, ex-jogador, ídolo em Paris, do Paris Saint-Germain, é o novo treinador do Bolonha da Itália. Ele assume hoje, o time estava numa baita crise, ele foi contratado, ontem venceu, mas começa os seus trabalhos. Ele foi treinador da base do PSG, ele tem mais de 200 jogos com a camisa do clube. E os jornais de Paris já começam a dizer que ele está fazendo uma escala em Bolonha, que um dia será treinador do PSG. E falar sobre o Barcelona, que entra com uma mega ação em cima do Atlético de Madrid por conta do contrato do Griezmann, do francesinho Griezmann. O que aconteceu? O Griezmann foi emprestado por uma quantia e tinha uma cláusula dizendo que se ele jogasse mais de 50% da minutagem dos jogos do Barça, o Barcelona teria que receber do Atlético de Madrid 40 milhões de euros. O francesinho jogou na primeira temporada 81% da minutagem. Então, o Atlético de Madrid deve para o Barcelona, mas enrola o Barcelona. Dessa vez, o time catalão vai entrar com tudo para cima do seu grande rival dentro do campo. Vamos à terceira falar de Mano Menezes, que tem um projeto para o Inter de Porto Alegre, já apresentou a diretoria e renovou até o final de 23. Mano Menezes faz um ótimo trabalho no Inter de resgate.
Hoje o Inter é vice-líder do Campeonato Brasileiro e o Mano tem vida longa se continuar com os resultados e trabalhando a base como está fazendo. Vamos falar agora que é semana de Copa do Brasil, semifinal na Copa do Brasil, paulistas e cariocas, cariocas e paulistas, jogo de volta. O São Paulo tem uma missão muito difícil, vai ao Maracanã no jogo de volta contra o Flamengo, precisa reverter o resultado negativo do Morumbi, e o Corinthians, após o empate no Maracanã, recebe na Neoquímica Arena o Fluminense. Teremos aí os finalistas do torneio que melhor paga no futebol brasileiro, para os seus campeões e vice-campeões, e também paga quando você passa de rodada. Vamos agora falar da Série B. Tivemos clássico estreia de treinadores na Série B. O Grêmio venceu em casa o Vasco da Gama por 2-1. Renato estreava pelo Grêmio e o nosso Jorginho, lateral de Copa do Mundo, pelo Vasco da Gama. Deu Renato Gaúcho 2-1. O Cruzeiro venceu, o Bahia empatou. E se nós tivéssemos que ver os ascendentes à primeira divisão, seriam Cruzeiro, Bahia, Grêmio e Vasco da Gama. E antes de mostrar para você a maravilhosa praia de Porto de Galinhas, onde a AFIA vai estar em poucos dias para realizar a Copa AFIA Brasil em Pernambuco. Alô, Arena Pernambuco, a AFIA está chegando de novo. Eu queria reiterá-los sobre a programação da AFIA TV. Teremos quarta-feira o Karaokê na Catalunha e na sexta os Bolas de Ouro. Gostaria de agradecê-los pela paciência e pela audiência. Um grande abraço, uma ótima semana e fique com Deus! Curta o seu sonho, viva a sua paixão!